Então, queria aproveitar então e pedir para o senhor comentar a questão da imagem, né, da polícia que acaba ficando desgastada, até mesmo com o próprio episódio da greve, né? Como é que o senhor vê essa questão? Assim, a gente vê aí na reportagem guardas municipais também, né? Todo esse aparelho do Estado de segurança, de proteção da comunidade, muitas vezes se volta contra ela própria. Como é que o senhor vê isso e o que seria, na sua visão, necessário para uma moralização? A gente viu o professor Leonardo, sociólogo, professor que eu admiro muito, fazendo um comentário da necessidade do controle externo, que realmente deve existir. Mas, além do controle externo, nós temos a necessidade de um tratamento mais humano por parte dos superiores. Porque a gente aprende na academia, desde o dia que a gente entra na academia, que o subordinado, que a tropa é respeito do comandante. Então, se o comandante trata com respeito os seus subordinados, confere a ele os seus direitos, lá na sociedade, lá quando eu for abordar o cidadão, eu vou fazer a mesma coisa. Vou tratar o cidadão com respeito, vou tratar o cidadão com educação e vou respeitar os direitos do cidadão. A gente vê a necessidade de uma educação maior por parte dos superiores, para que eles venham a tratar seus subordinados não com menos rigor. O rigor tem que existir, tem que ter o controle. Quando se cometer a transgressão, tem que haver a punição, mas o que não pode é o excesso, o abuso. A controladoria foi criada ferindo a Constituição Federal. Eu acho que tem que haver realmente controle, mas tem que se respeitar as leis. Inclusive, a Constituição Federal ela foi ferida com a criação dessa controladoria geral. Foge a competência da controladoria nomear pessoas das Forças Armadas para avaliar o policial militar. Como foi criada a controladoria, criou-se a possibilidade de um professor, um agente de trânsito e um cidadão qualquer servidor público analisar a vida pregressa de um militar e demiti-lo ou não da corporação. Acho que tem que ser uma pessoa que conheça a nossa legislação. Realmente tem que haver o controle externo, mas a forma como foi criada a controladoria ela fere muito a Constituição Federal. Um dos sonhos assim, históricos da social-democracia em todo mundo, e mesmo da CIA americana, da Escola das Américas, era institucionalizar a repressão. Eu vi, inclusive, um movimento e fiquei até surpreso com algumas organizações de esquerda, subscrevendo, até falando de trabalhadores da segurança. Tem uma organização de esquerda no mundo subscrevendo uma nota nesse sentido. Esse sonho, do meu ponto de vista, foi conquistado um pouco com o CID, na minha dimensão, como governador. Porque da mesma forma que você tem, a velhinha tem o telefone do guarda, do médico de família, do médico de quarteirão, essa campanha de institucionalização do rondo do quarteirão, em muito aspecto, fortaleceu essa imagem de uma polícia não repressora e uma polícia cidadã, nesse sentido. O que seria um elemento crítico para a esquerda internacional. Esse elemento é um dos elementos legitimadores para fazer com que um movimento, por exemplo, lograsse êxito, contraditoriamente, nesse sentido. Você fala muito da necessidade de cumprir a lei, de cumprir a Constituição, mas o movimento em si, ele foi expressão concreta do desrespeito ao Estado Democrático de Direito. Porque trabalho, por exemplo, se você faz uma greve como o ABC Paulista, que liquidou com a ditadura militar e tendo Lula à frente, você atingia setores fundamentais da economia. Aqui a coisa foi diferente, porque como praticamente o terror e nesse movimento era como se todas os jovens de Fortaleza tivessem se transformado em meliantes, é uma cidade praticamente paralisada, como se não existisse mais gente séria nessa cidade. E evidentemente que ninguém tem controle sobre o movimento. E quando eu digo isso, eu sei que não existe esse poderio de um dirigente do movimento ser acusado de ter estabelecido isso. Né? Seria fragilizar a discussão. Mas esse elemento de legalidade, porque uma coisa é um operário fazer uma greve, e ele parar a produção de uma fábrica capitalista, em que o bolso do patrão é atingido diretamente. Outra coisa são pessoas que entram no concurso e que têm armas nas mãos e que trabalham com esse elemento de subjetividade terrível, que é o temor das pessoas de saírem nas ruas e serem assaltadas. Então, como fica esse seu discurso de defesa da legalidade na perspectiva do Estado dos gays? E a vitória do seu movimento foi justamente a expressão concreta do desrespeito a isso, na medida que a população ficou amíngua, porque não se trata de uma greve tradicional. E como é que você vê isso? Apesar da positividade das pessoas ao reconhecerem que todos tinham o direito de reivindicar, que eu acho que é o elemento mais positivo, apesar de qualquer crítica, é que a população reconhece que qualquer categoria tem direito de... Iniciando pela questão do rondo do quarteirão, realmente o objetivo do governo, daqui a pouco eu falo a questão da legalidade, o objetivo do governo foi, acho que, o ideal.
de aproximar mais o policial do cidadão, de ter um telefone de contato para ligar direto para aquele policial. Eu acho que o objetivo era o melhor objetivo. Só que a maneira como foi implantado o Ronda do Quarteirão gerou uma série de problemas. Primeiro, quando foi implantado o Ronda em 2007, pegaram jovens que passaram por um curso de formação de 3 meses, quando o curso de formação de soldado deve ser de 10 meses, reduziram para 3 meses, não qualificaram devidamente esses jovens e o pior ainda, a gente quando sai da academia, o senhor quando deve sair da sua faculdade deve ter estagiado em algum local com algum profissional mais experiente. O jornalista deve estagiar num setor, o advogado quando termina a sua faculdade também vai estagiar com um advogado mais experiente, o próprio médico vai passar por uma residência, enquanto que esses profissionais do Ronda, depois de 3 meses só de qualificação, eles foram jogados na rua sem nenhum policial mais experiente na viatura, ocasionando os erros que aconteceram. A gente tem aquele exemplo daquele homicídio praticado pelo soldado Yuri, que eu acho que o Yuri não é o acusado, o culpado, aliás, o culpado deve ser o governo do Estado, poder colocar na viatura 2 policiais, um tão inexperiente quanto o outro, para fazer a abordagem do cidadão, quando eu que tenho 13 anos de polícia, eu sei que quando uma moto ela não atende ao chamado de uma viatura, ela pode estar, o condutor deve estar fugindo, porque ou ele não é habilitado, ou a motocicleta dele está atrasada, ou porque ele tem algum problema de trânsito, ou pode ser realmente um assaltante. Mas antes de pensar que seja um assaltante, a gente pode pensar que é um cidadão cometendo infração de trânsito. E não passou pela cabeça do soldado naquele momento, não foi porque ele não quisesse não, foi pela inexperiência. Se nós tivéssemos um policial mais experiente dentro daquela viatura, aquilo não tinha acontecido. O modelo como foi implantado o programa Ronda do Quarteirão é que causou toda essa problemática pela falta de experiência, pelo tratamento diferenciado. Você pegou um policial recém-ingresso na corporação e pagou um salário maior do que um que já tinha 15 então, em relação à questão da ilegalidade, né, dos meios pelos quais vocês fizeram valer o... Com certeza, há uma contradição realmente no discurso, a gente tem consciência de que o movimento foi totalmente ilegal, mas foi um mecanismo encontrado pelo trabalhador para alcançar seus objetivos. Depois de 5 anos tentando pelo menos ter uma reunião com o governador e não conseguindo, foi o desespero do trabalhador que via a Constituição ser ferida por parte do governo, ao não pagar o salário básico pelo menos o salário mínimo, ao não pagar o subsídio. Então o trabalhador viu, já que o governo do Estado desrespeita a Constituição, desrespeita as leis, ao não ter uma carga horária definida, que a própria Assembleia Legislativa do Estado, em 2008, votou uma lei determinando que o governo do Estado tinha 180 dias para cumprir, para regulamentar a carga horária de 40 horas. Estamos em 2012 e nada. Então o trabalhador viu, já que o governo não cumpre a lei, a única forma da gente alcançar nosso objetivo vai ser também sem cumprir a lei. Infelizmente, teve que chegar a esse ponto. Para encerrar, a sua carreira como político é muito curta, né? Você está como suplente de deputado. Quais foram os projetos que você conseguiu realizar durante esse tempo dentro da Assembleia, as suas ações? Nós entramos com vários projetos de indicação, projetos de lei, alguns requerimentos, e desses projetos, como a gente é oposição, e hoje o governo do Estado tem a bancada quase completa apoiando o governo, e a gente vê na Assembleia Legislativa um pensamento meio retrógrado, que o projeto da oposição não pode ser aprovado, a gente aprovou pouca coisa. Na verdade, a gente aprovou quase nada dos nossos projetos. Foram 2 projetos de lei só que foram aprovados, eu tenho até vergonha de dizer, que foi um projeto só que criou o dia do repórter policial e outro que criou o dia do assessor parlamentar. Mas os projetos mais importantes ou não foram aprovados ou ainda estão em tramitação na casa e, sinceramente, nós não acreditamos em aprovação, haja visto que o pensamento... Você citaria um desses projetos? Alguns projetos que a gente deu entrada. A gente deu projeto deu entrada no projeto de criação do Sistema de Segurança Pública do Estado do Ceará, no Conselho de Segurança Pública, onde os agentes de segurança pública vão analisar diversas situações para evitar que aconteça aqui no Estado do Ceará um problema em relação à nossa Copa do Mundo. Hoje, a gente não tem um programa de combate a um sistema, a um acidente com produtos perigosos. Por exemplo, se acontecer um acidente com produtos perigosos, com essa industrialização enorme que o Estado do Ceará tem hoje, não temos um programa, não temos um conselho de segurança para tratar daquele acidente. Então, a gente não está preparado para o crescimento econômico, nem tampouco os eventos que vêm daqui para frente. Para encerrar, o senhor aceitaria sair numa chapa como vice? Nós estamos à disposição do partido, o que for melhor para o partido, principalmente para a população cearense, a gente aceita cabeça, vice, vereador, o que for melhor para o partido e para a Fortaleza, a gente vai estar à disposição. Ok, obrigada, capitão, pela presença aqui.